Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy, estou aqui com vocês hoje para trabalhar forças e máquinas simples, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem o livro didático de vocês, um caderno, um lápis, caso queiram fazer algum tipo de anotação, tudo bem? Primeiro vamos falar de força, né? Quando a gente fala em força, já nos remete a alguma coisa, alguém, né? Forte, musculoso. Então essa força para nós já dá a ideia disso. Só que na física, quando a gente fala em força, a gente fala um pouquinho diferente. Então vamos ver dentro da física o que é que vem a ser essa força. Então, força é uma grandeza e que ela vai interagir entre dois ou mais corpos. E ela vai determinar, claro, a partir daí, suas características. Quais são essas características? Intensidade, direção, sentido. Intensidade nada mais é do que o valor numérico dessa força. Se é de 10 newtons, se é de 20 newtons. Newton é a unidade de força no Sistema Internacional de Medidas, que a gente vai verificar numa aula um pouquinho mais na frente. Direção, sempre quando eu falo em direção, eu estou falando horizontal ou vertical, tá? Isso eu falo em direção. Quando eu falo em sentido, eu estou falando da seta. Ou é para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Tudo bem? Então, isso que tem a ver com força. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 4 forças, 4 pessoas agindo sobre um carrinho. Então, aqui eu tenho forças que, para a gente saber quanto de força está sendo exercida nesse carrinho, basta a gente somar a força desses 4 molequinhos que estão aqui, né? Desses 4 menininhos que estão aqui, ok? Então, somando a força deles, eu vou ter a força que exerce nesse carrinho, tá? Segundo exemplo, seria o mesmo carrinho, porém agora é como se fosse um cabo de guerra, né? Esses 3 estão puxando para a direita e esses 2 estão puxando para a esquerda. O carrinho vai receber uma força, só que essa força, ela é um pouquinho diferente. Ela não está sendo somada. Na verdade, eu somo as 3 que estão indo para esse sentido, as 2 nesse sentido. A do carrinho é a subtração. Por isso que num cabo de guerra ganha quem tem mais intensidade de força. É esse valor numérico. Se esses 3 tiverem força menor do que esses 2, o carrinho vai para a esquerda. Ou o carrinho vai para a direita se esses 3 tiverem força maior, ok? E também temos que falar da força de campo, que é a chamada força gravitacional. É a força da gravidade, a força com que a Terra nos puxa para o centro, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, então. Como que a gente pode perceber que existiu a força? Quando existe uma mudança no estado, seja do movimento, repouso, equilíbrio, deformação. Ocorreu alguma mudança, você já pode perceber alguma força agiu por aqui. Por exemplo, uma bola está parada, você chuta essa bola. Ela estava em repouso e agora em movimento. Um carro numa rampa, você pode acionar o freio de mão para deixar ele em equilíbrio com a rampa, para que ele não escorregue. Deformação, pode ser de uma mola, né? Então, vamos ver cada um deles. Olha lá. Movimento e repouso é a força aplicada quando você tem, por exemplo, o estado de movimento de um corpo. Eu quero empurrar essa caixa. Para empurrar essa caixa, eu vou exercer uma força, tá? Só que para que a caixa também deslize, existe uma outra força que é chamada força de atrito. A gente também vai trabalhar ainda nessa aula. Então, existe a força que o homem está fazendo na caixa e existe a força da superfície de atrito, tá? Esse atrito, essa força de atrito da superfície onde está a caixa, essa força de atrito,
ela também faz com que uma vai de um lado e outra do outro, para que essa caixa possa deslizar sobre a superfície, tá? Depois nós temos o equilíbrio, que eu falei exatamente da rampa. Um carro numa rampa ou numa ladeira, e para você deixar ele em equilíbrio com essa rampa, você precisa acionar o freio de mão, porque senão ele vai escorregar e vai deslizar, né? Então, é manter o equilíbrio. As forças são aplicadas para evitar o movimento entre os corpos. Então, existe uma que vai fazer o movimento, existe outra que vai evitar esse movimento. É o tal do equilíbrio. E a última é a deformação, como eu falei, de uma mola. Esse é o exemplo típico de uma deformação. Mas eu posso também perceber a deformação quando existe uma batida, né, entre carros. Eu percebo que o carro amassou, eu percebo que ali exerceu uma força. Essa força provocou deformação. Tudo bem? Classificação das forças. Como é que eu posso classificar? Na verdade, a gente classifica de duas maneiras. Primeiro, a força que a gente chama força de contato. Essa força só existe quando existe realmente o contato. Então, o contato da mão do rapaz com o carro, o contato dos pés com o chão, né? Então, aí nós temos alguns tipos de força de contato. Força de tração, força normal, força de atrito, força elástica, entre outros que nós vamos ter. A força gravitacional, tá? Então, nós temos algumas forças. A força gravitacional, ela pode ter contato ou não. Então, um dos casos, quando eu tenho força de contato, por exemplo, quando eu estou aqui é uma parede e eu vou empurrar essa parede, ou eu vou socar essa parede. Então, existe a força da minha mão na parede, existe a força da parede na minha mão, certo? São duas situações que nós temos ali, ok? Então, olha aqui. Existe, então, aqui, neste momento, a força da minha mão na parede, a força da parede na minha mão. Tudo bem? Então, ela necessita do contato. Outra situação aqui é a força de campo. Essa força de campo, normalmente a gente não percebe essa força, tá? O que acontece aqui? É uma força exercida quando existe uma distância entre um corpo e o outro. Por exemplo, a força gravitacional, força da gravidade. Existe distância, né? A gravidade, ela está bem no centro do planeta. Então, existe sim essa força gravitacional. Existe também o campo magnético, que é quando a gente fala do ímã, né? Quando você coloca o ímã próximo a um ferro, alguma coisa, ele vai puxar esse outro material. Só que para isso existe ali um campo que a gente chama, que é um campo magnético. Você não enxerga, porém você percebe quando você coloca ali o ímã e o ferro. Você percebe que existe um campo ali e que esse campo puxa, né? Então, existe o campo elétrico, entre outros. Olha como é que ocorre, então, essa força de campo. Ela pode ser com ou sem o contato, tá? E aqui nós temos duas situações. Essa é a força gravitacional, a força da gravidade. Nesse momento, ela não precisa, ela não tem contato. Ela pode ter contato ou não. Força da gravidade não tem, tá? O que vai acontecer? Existe essa caixa aqui, o peso. O que é a força-peso? É a força com que a gravidade está puxando para o centro da Terra. Este outro valor é a força-peso que o bloco exerce no planeta, porque existem duas forças. O bloco está sendo puxado para o centro, é uma força, a força-peso, e existe a força que o bloco está fazendo na Terra. Então, são duas situações, ó. Força-peso que o bloco exerce no planeta e a força-peso que o planeta exerce no bloco, tá? Vamos lá, então. Quanto à natureza das forças. Então, agora vamos estudar isso. Eu posso ter a força-peso. Justamente o que eu estava falando agora. É a força com que a Terra exerce, é essa força da gravidade, essa ação da gravidade
que a força exerce sobre algum objeto ou alguma coisa que esteja ao seu redor. Então, aqui eu deixei bem claro, esse é o ponto de gravidade, independente de onde eu esteja neste planeta, eu sempre vou ser puxado para o ponto. Então, essa é a força peso e esta é a força com que o objeto exerce no planeta. Tá? Vamos entender melhor aqui. Olhe lá. Ó. Eu tenho aqui o que eu chamo força normal. Essa força normal, tanto a força peso, que está em azul, quanto a força normal, que está em vermelho, elas exercem sobre o mesmo objeto. Assim como o objeto é puxado para baixo, existe essa força normal que puxa ele para cima. Por quê? Essa força normal, ela age exatamente na superfície. É como se eu estivesse sentado numa cadeira e a cadeira está me segurando. Então, eu exerço uma força e ela também exerce uma outra. Então, existe ali uma força em que ela está suportando o meu peso. Ela está segurando o meu peso, certo? É a superfície que está sendo apoiada. Como assim? Pode ser uma cadeira, pode ser o chão onde eu estou pisando, tá? Então, essa é a normal. A normal, ela age, normal e peso, ela age o tempo todo, em conjunto. Se existe uma força peso, existe uma força normal, tá? E elas agem sobre o mesmo corpo. Isso vai ser bem importante para mais na frente, quando a gente for trabalhar com algumas leis. Quando existe a ação da normal e da força peso sobre o mesmo objeto, eu digo que é força peso. Tudo bem? Vamos entender então o que é essa força normal, como é que ela age necessariamente. Na verdade, ela atua entre duas superfícies em contato de objetos sólidos. Então, eu tenho um objeto aqui e eu tenho outro aqui, tá? Como se fosse eu, né? O meu sapato no chão. Então, são duas superfícies de contato. Uma exerce pressão e a outra exerce. Então, existe uma força que vem de cima para baixo e uma que vem de baixo para cima, tá? Só que tem um detalhe. Essa força normal, ela sempre tem a direção da força, ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Pera, perpendicular? Vamos entender. Ó, a superfície de apoio está aqui. Se ela está na horizontal, a força normal está na vertical. Ela é perpendicular, formando sempre um ângulo de 90 graus. Se ela está na vertical, a normal está na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Ou aqui ela está inclinada, ó. A normal, um ângulo de 90 graus. E aqui é bem o que eu falei para vocês, ó. Aqui eu tenho a superfície. Então, tem a superfície e tem onde a pessoa está sentada. Então, existe a superfície da perna e de onde a pessoa senta e a superfície do banquinho, tá? Então, existe ali uma força do peso da pessoa e o banquinho. Então, ela tem uma força que desce e uma força que sobe, tá? A normal é a que exerce da terra aqui, da força da gravidade para a pessoa. E a força peso é da pessoa para o centro da gravidade. Tudo bem? A outra que nós vamos estudar é a força de atrito. Essa força de atrito, eu acabei de dizer para vocês, para que exista, para que um corpo possa deslizar sobre uma superfície, tem que ter duas forças agindo. Uma, a força que vai fazer esse corpo deslizar, e a outra é a força de atrito, que vai estar embaixo, fazendo com que esse movimento aconteça, tá? Então, eu tenho aqui, de novo, como existe peso, existe a força peso, existe a normal, ok? Segunda situação, o homem está empurrando essa caixa, vamos dizer assim, esse bloco. Ele está empurrando, então a força dele está indo no sentido para a direita. Porém, a força de atrito, porque existe um atrito aqui embaixo, essa força de atrito faz um movimento inverso. Como ele está empurrando para a direita, a força de atrito empurra para a esquerda.
justamente para que possa deslizar. Então, as forças, elas agem em sentido oposto, sentido contrário. Quando a força age para a direita, o atrito para a esquerda, ou vice-versa. Olha aqui. Então, exatamente o que eu estou falando. Parece que aqui a superfície é lisa, porém ela tem umas rugosidades. Isso ajuda no atrito. O atrito é que faz esse corpo deslizar. Se você ficar numa superfície completamente lisa, ou vamos pensar no gelo, né? O gelo é um exemplo típico. Você pisa ali no gelo, você não vai ter o atrito, então você não vai conseguir parar em cima, você vai ficar escorregando. Olha o simples fato de andar. Existe a força peso, existe a normal e existe aqui o atrito. O atrito faz com que o teu pé toque no chão, provoque o atrito, então ele não escorrega. Se não tiver o atrito, o teu pé faz isso e você cai. Então, o atrito faz com que você não caia e você possa fazer um movimento e deslocar o seu pé, tá? Então, esse é o fato de andar. E por último aqui, nós temos a força de tração. Essa força de tração é a força que ocorre entre uma corda, ou melhor, na superfície de uma corda, de um cabo ou de um fio, tá? Então, você vai tensionar, você vai fazer uma tração, tá? O que acontece? Ó, aqui exatamente, ó, força de tração, que ela vai estar exatamente na corda, tá? Olha esses dois blocos, bloco A e bloco B. Existe uma força agindo, existe força-peso, existe a normal. Sempre vai existir porque tem força, tem gravidade e tem o peso que nós temos ali. Uma corda no meio e essa corda bem aqui está sofrendo tração. Então, assim como a corda, esse bloco B está sendo puxado, ele vai puxar o outro, então é como se existisse ali uma tração, tá? E isso é que vai fazer com que os dois se movimentem, às vezes com uma facilidade até melhor e maior, certo? Muito bem, agora o que eu vou pedir? Para que vocês façam, na página 5 do livro de vocês, os exercícios 1, 2 e 3. Partiu estudar? Vamos praticar então? Até um próximo momento. Obrigada pela presença de vocês. Beijo, me liga. Fui!